Meu nome é Olivia Carter. Tenho 32 anos. E se alguém me perguntasse qual foi a mensagem mais cruel que já recebi na vida, eu mostraria sem hesitar o texto que minha mãe me enviou 4 dias antes do casamento da minha irmã. Naquela manhã, eu estava na varanda do meu apartamento em São Paulo, tomando café e revisando os últimos detalhes da viagem para Campos do Jordão, onde a cerimônia aconteceria. Eu havia pedido férias meses antes para estar ao lado da minha irmã, Emily, no dia mais importante da vida dela. Meu vestido estava pronto, o hotel reservado e o presente cuidadosamente escolhido. Apesar de nunca termos sido muito próximas, eu acreditava que, quando chegava um momento realmente importante, a família sempre encontrava um jeito de permanecer unida. Meu celular vibrou sobre a mesa. O nome da minha mãe apareceu na tela. Sorri por um instante, imaginando que fosse alguma dúvida sobre os preparativos. Mas quando abri a mensagem, senti meu estômago afundar. Não venha ao casamento. A família do noivo não quer complicações desnecessárias. É melhor você ficar longe. Era só isso. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma decisão fria, como se eu fosse uma estranha, e não a irmã da noiva. Li aquelas palavras várias vezes. O que mais me machucou não foi ter sido proibida de comparecer ao casamento. Foi perceber que minha própria mãe me definia como uma complicação desnecessária. Passei minutos olhando para a tela, tentando entender em que momento eu havia me tornado um problema para a minha própria família. Então me lembrei de um jantar realizado 2 semanas antes, quando conheci oficialmente Daniel Almeida, o noivo de Emily. A família dele era conhecida no Brasil por sua tradição e influência nos negócios. Durante toda a noite, minha mãe parecia desesperada para impressioná-los. Em várias ocasiões ela interrompeu minhas respostas. Mudou de assunto quando eu falava sobre meu trabalho e fez comentários que, naquele momento, pareceram apenas constrangedores. Agora tudo começava a fazer sentido. Peguei o telefone e liguei imediatamente para Emily. A chamada caiu na caixa postal. Tentei outra vez. E mais uma. Nenhuma resposta. Enquanto eu ainda encarava a tela, uma nova notificação apareceu. Desta vez não era minha mãe. Era Daniel Almeida. Abri a mensagem com as mãos trêmulas. Olivia, preciso falar com você antes do casamento. Por favor, não conte a ninguém que entrei em contato. Fiquei olhando para aquela mensagem por vários segundos, tentando entender por que o noivo da minha irmã me procuraria em segredo, justamente depois de eu ter sido proibida de comparecer ao casamento. Meu primeiro impulso foi ignorá-la. Afinal, qualquer conversa entre nós poderia ser facilmente interpretada como uma tentativa de criar exatamente o tipo de complicação que minha mãe dizia querer evitar. Mesmo assim, havia algo no tom da mensagem que não parecia casual. Não era um convite, era um pedido de ajuda. Respirei fundo e respondi apenas, onde? A resposta chegou menos de 1 minuto depois. Café Girassol, na Avenida Paulista, hoje, às 5 da tarde. Por favor, venha sozinha. Passei o resto do dia sem conseguir me concentrar em nada. Minha mente voltava constantemente para o jantar de 2 semanas antes. Daniel havia sido educado o tempo todo, mas agora que eu pensava melhor, houve momentos estranhos. Em mais de uma ocasião, parecia que ele queria me dizer alguma coisa, mas sempre era interrompido por minha mãe ou por Emily antes que conseguisse terminar qualquer assunto. Às 5 em ponto, entrei no café. Daniel já estava sentado no fundo do salão, usando um boné escuro e óculos discretos, como se não quisesse ser reconhecido. Assim que me viu, levantou-se imediatamente. Seu rosto demonstrava cansaço. Havia olheiras profundas e uma tensão que não combinava com alguém que estava prestes a viver o casamento dos sonhos. Obrigado por ter vindo, disse ele em voz baixa. Cruzei os braços antes mesmo de me sentar. Minha mãe acabou de me expulsar do casamento. Acho que você entende por que estou desconfiada. Ele baixou os olhos por alguns segundos. Eu sei. E foi justamente por isso que precisei falar com você. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, Daniel parecia realmente nervoso. Não era o homem confiante que havia encantado todos durante o jantar de apresentação. Era alguém carregando um peso enorme. Ele deslizou um envelope pardo sobre a mesa. Antes de abrir isso, preciso que você me responda uma pergunta. Assenti em silêncio. Você realmente confia na sua mãe? A pergunta me atingiu como um soco. Durante alguns segundos, fui incapaz de responder. Nunca imaginei ouvir aquilo. Justamente da boca do homem que estava prestes a se casar com minha irmã. Sem esperar minha resposta, Daniel empurrou o envelope alguns centímetros na minha direção. O que está aí dentro explica por que sua mãe fez questão de afastar você da cerimônia. E por que eu não posso me casar sem que você saiba da verdade. Olhei para o envelope sentindo meu coração acelerar. Antes mesmo de abri-lo, tive a estranha sensação de que, qualquer que fosse o conteúdo daquelas folhas,
Minha família jamais voltaria a ser a mesma. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Eu esperava encontrar fotografias, mensagens ou algum documento relacionado ao casamento. Mas logo na primeira página, percebi que aquilo era muito maior do que eu imaginava. Havia cópias de transferências bancárias, contratos particulares e uma sequência de e-mails impressos. Em todos eles aparecia o nome da minha mãe. Daniel permaneceu em silêncio, esperando que eu terminasse de ler antes de dizer qualquer coisa. Levantei os olhos completamente confusa. O que significa tudo isso? Ele respirou fundo antes de responder. Sua mãe nunca aprovou este casamento pelo motivo que contou para todo mundo. Senti um frio percorrer minhas costas. Então por quê? Daniel passou a mão no rosto, como alguém que estava cansado de esconder a verdade. Porque ela fez um acordo comigo, meses atrás. Meu coração disparou. Segundo Daniel, quando começou a namorar Emily, minha mãe o procurou sozinha. Disse que aquele casamento precisava transformar a imagem da família diante da alta sociedade brasileira. Em troca de manter tudo perfeito, ela exigiu que algumas coisas do passado jamais viessem à tona. Eu ainda tentava entender o que estava ouvindo. Que passado? Daniel retirou outra folha do envelope. Era uma cópia de um antigo processo judicial envolvendo uma empresa onde minha mãe havia trabalhado anos antes em São Paulo. O documento não dizia que ela havia cometido um crime, mas mostrava que ela havia escondido informações importantes durante uma investigação financeira. O caso nunca chegou aos jornais porque foi encerrado através de um acordo confidencial. Continuei lendo em silêncio. Então encontrei meu próprio nome. Havia um e-mail enviado por minha mãe para Daniel poucas semanas antes. Nele estava escrito: enquanto Olivia estiver longe da cerimônia, ninguém fará perguntas sobre o passado. Ela sabe mais do que imagina. Meu estômago revirou. Eu não fazia ideia de que existia aquele processo. Muito menos sabia que minha mãe acreditava que eu pudesse descobrir alguma coisa. Olhei novamente para Daniel. Você está dizendo que ela me afastou porque tinha medo de mim? Ele confirmou com a cabeça. No começo eu também achei que fosse apenas ciúme entre irmãs. Mas quanto mais eu conhecia sua família, mais percebia que sua mãe não estava preocupada com o casamento. Ela estava preocupada em controlar quem estaria presente quando certas pessoas aparecessem. Naquele instante, meu telefone começou a tocar. Era Emily. Atendi imediatamente. Do outro lado da linha, sua voz estava completamente diferente do habitual. Olivia, você está com o Daniel? Antes que eu pudesse responder, ela disse algo que fez meu sangue gelar. Acabei de descobrir uma coisa sobre a mamãe. E preciso encontrar vocês dois agora. Ela mentiu para todos nós. Encontrei Emily 20 minutos depois em um estacionamento quase vazio de um centro comercial, na zona sul de São Paulo. Assim que ela saiu do carro, percebi que havia chorado. Seus olhos estavam vermelhos e ela segurava o celular, com tanta força que os dedos estavam completamente brancos. Daniel permaneceu alguns passos atrás, dando espaço para que nós duas conversássemos. Sem dizer uma palavra, Emily colocou o telefone na minha mão. Ouvi isso. Era uma gravação de voz. Reconheci a voz da nossa mãe imediatamente. Ela não pode aparecer no casamento. Se Olivia estiver lá, ela vai fazer perguntas. Ela sempre percebe detalhes que ninguém mais percebe. Não podemos correr esse risco agora. Meu coração acelerou. A gravação continuou. Depois da cerimônia, tudo estará resolvido. Ela nunca vai descobrir o acordo. O áudio terminava ali. Levantei os olhos lentamente para Emily. Onde você conseguiu isso? Ela respirou fundo antes de responder. Ontem à noite eu peguei o celular da mamãe por acaso. Ela estava tomando banho quando uma mensagem chegou. Era de um advogado. Achei estranho e abri a conversa. Depois encontrei essa gravação arquivada. Eu mandei para o meu celular antes que ela percebesse. Pela primeira vez desde que tudo começou, nós duas estávamos do mesmo lado. Daniel tirou uma pasta do banco traseiro do carro. Eu também não fiquei parado. Dentro dela havia um relatório preparado por um escritório de investigação particular. Não era apenas sobre minha mãe. Havia documentos mostrando que uma empresa ligada ao pai de Daniel estava prestes a fechar uma parceria milionária com um grupo de investidores. Se qualquer escândalo antigo voltasse à tona antes da assinatura do contrato, o negócio inteiro poderia ser cancelado. Foi naquele momento que tudo finalmente fez sentido. Minha mãe nunca tentou me afastar porque eu era uma vergonha para a família. Ela me afastou porque tinha medo de que eu descobrisse a verdade antes da cerimônia. Ela acreditava que mantendo todos separados até o casamento, conseguiria proteger um segredo enterrado havia anos. Daniel fechou a pasta devagar. Ainda existe uma coisa que vocês duas não sabem. Emily e eu olhamos para ele ao mesmo tempo. Ele tirou uma última folha de um envelope menor. Era uma certidão de nascimento. No espaço reservado ao nome do pai,
havia um sobrenome que eu jamais imaginei ver. Não era o sobrenome da nossa família. Nem o sobrenome de Daniel. Emily levou a mão à boca. Isso é impossível. Daniel olhou diretamente para mim antes de dizer em voz baixa. Foi por causa desse documento que sua mãe fez de tudo para impedir que você entrasse naquele casamento. Por quê? No momento em que essa certidão fosse lida por alguém que conhecesse a verdade, toda a história da família de vocês desabaria. Naquele instante, percebemos que o casamento já não era mais o maior problema. A verdadeira batalha começaria na manhã da cerimônia. A manhã do casamento amanheceu fria em Campos do Jordão, mas o hotel já estava cheio de convidados importantes. Funcionários faziam os últimos ajustes enquanto minha mãe caminhava pelo salão principal com um sorriso impecável, como se nada tivesse acontecido nos últimos 4 dias. Emily estava em outro quarto. Depois da conversa da noite anterior, ela havia tomado uma decisão. O casamento só aconteceria depois que toda a verdade fosse revelada. Daniel concordou sem hesitar. Poucos minutos antes da cerimônia, Emily enviou uma mensagem para nossa mãe pedindo que ela fosse até uma sala reservada no segundo andar do hotel. Ela imaginou que fosse algum problema com os preparativos. Quando abriu a porta, encontrou apenas nós 3. Eu, Emily, Daniel. Assim que me viu, sua expressão endureceu. Eu disse para você não aparecer. Sem responder, Emily colocou sobre a mesa a certidão de nascimento, a gravação de voz e os documentos reunidos por Daniel. Mãe, chega de mentiras. Pela primeira vez na minha vida, vi o rosto da minha mãe perder completamente a cor. Ela tentou pegar os papéis, mas Daniel os afastou. Não adianta esconder mais nada. O silêncio tomou conta da sala. Depois de alguns segundos, minha mãe sentou lentamente e começou a chorar. Ela confessou que escondia aquele segredo havia anos. Disse que acreditava estar protegendo o futuro da família e que, se a verdade aparecesse antes do casamento, tudo o que havia construído seria destruído. Foi por isso que decidiu me afastar da cerimônia. Emily segurava minha mão enquanto escutava a confissão. Eu via nos olhos dela a dor de descobrir que havia vivido, acreditando em uma história que nunca foi completamente verdadeira. Do lado de fora, os convidados aguardavam o início da cerimônia sem imaginar o que estava acontecendo. Então Daniel abriu a porta da sala e chamou o coordenador do evento. A cerimônia está cancelada por enquanto. Antes de qualquer casamento, esta família precisa enfrentar a verdade. A notícia se espalhou rapidamente pelo hotel. O clima de festa desapareceu, dando lugar ao silêncio e à confusão. Minha mãe olhou para mim com lágrimas nos olhos. Era a mesma mulher que 4 dias antes havia me chamado de uma complicação desnecessária. Com a voz baixa, ela finalmente disse: Olivia, eu errei com você, mesmo ouvindo aquelas palavras. Eu sabia que um pedido de desculpas jamais apagaria tudo o que havia acontecido. Ainda restava uma última decisão, e somente eu poderia tomá-la. Fiquei alguns segundos em silêncio antes de responder. Passei a vida inteira esperando que minha mãe reconhecesse o que tinha feito comigo, mas percebi que nenhuma desculpa seria capaz de apagar anos de rejeição. Mesmo assim, guardar aquele ressentimento para sempre só prolongaria a dor que já carregávamos havia tempo demais. Respirei fundo. Caminhei até ela e disse que o perdão não significava esquecer. Significava apenas que eu me recusava a deixar o passado controlar o meu futuro. Minha mãe começou a chorar novamente e, pela primeira vez em muitos anos, me abraçou sem orgulho, sem máscaras e sem tentar parecer perfeita diante de ninguém. Emily também me abraçou. Nós 3 permanecemos ali por alguns minutos em silêncio. Nenhuma de nós precisava dizer mais nada. A verdade finalmente havia ocupado o lugar das mentiras. Algumas semanas depois, Daniel e Emily decidiram remarcar o casamento, mas desta vez fizeram algo completamente diferente. Cancelaram a cerimônia luxuosa, devolveram boa parte do dinheiro, gasto e organizaram uma celebração simples em uma pequena vinícola no interior de São Paulo, cercados apenas pelas pessoas que realmente os amavam. Não havia imprensa, nem empresários importantes, nem convidados escolhidos por status. Apenas família, amigos e sinceridade. Quando Emily caminhou até o altar naquela manhã, foi ela quem segurou minha mão antes de entrar e sussurrou: Se você não tivesse aparecido, eu teria cometido o maior erro da minha vida. Naquele instante, percebi que minha mãe havia tentado me apagar da história da nossa família. Mas no final, fui justamente a pessoa que a salvou. Às vezes, as pessoas que tentam nos afastar acreditam que somos o problema. A verdade é que muitas vezes, somos a única pessoa disposta a enfrentar aquilo que todos preferem esconder. Enquanto observava minha irmã dizer sim, com um sorriso verdadeiro, senti uma paz que nunca imaginei sentir. Pela primeira vez não havia segredos, nem vergonha, nem medo.
Apenas uma família tentando recomeçar da maneira certa. Foi naquele momento que entendi uma lição que levarei para o resto da vida. A verdade pode destruir uma mentira em poucos minutos, mas também pode reconstruir uma família para sempre. Se você gostou desta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino, para não perder as próximas histórias emocionantes. Compartilhe este vídeo com alguém que também acredita que a verdade sempre encontra um caminho. Muito obrigada por assistir. E até a próxima história.